eu percebi que tem muita gente nova chegando no Instagram. E eu abri uma caixinha de perguntas por lá. Eu percebi que talvez, galera, muitas das pessoas que estão ali não sabem a verdadeira existência do Chefe à Mesa, de como tudo começou. E para quem tá chegando, eu sou o Neto, criador do Chefe à Mesa, e agora eu vou compartilhar um pouco da minha história para vocês. Esse ano do Chefe à Mesa faz 10 anos e eu tava pensando que talvez esse é o momento ideal para trazer um pouco mais do conteúdo próximo que era lá no começo. Por isso eu achei interessante criar esse espaço aqui no YouTube para poder compartilhar um pouco mais do meu dia a dia, das experiências e das histórias por trás de tudo isso. Por que eu quero contar e mostrar um pouquinho mais desse meu dia a dia, da história, das experiências, né? Porque quem tá comigo desde lá de trás já sabe um pouquinho mais do perfil do Neto, sabe que eu sempre fui um apaixonado por restaurantes, vinhos, bares, né, viagens. O almoço de hoje vai ser num lugar bem legal. Eu vou almoçar lá no Eleven Madison Park, que até ano passado era considerado como o melhor restaurante do mundo. E ele tem 3 estrelas Michelin. Então bora lá curtir essa experiência super diferente aí e mostrar tudo pra vocês aí. E o que era pra ser um Instagram com dicas pros amigos e pros familiares acabou tomando uma proporção que eu nem esperava na época. Ao longo do tempo eu fui me atualizando com o conteúdo e ele acabou mudando. O do Chefe à Mesa surgiu como um blog, onde eu compartilhava todas as minhas experiências com viagens e gastronomia, né? Inclusive receitas, que eu amo cozinhar. E o Instagram acabou se tornando um lugar onde eu divulgava os restaurantes, né? E esse lugar aqui no YouTube é um lugar que eu posso me conectar com vocês e apresentar um pouco mais de quem realmente é o Neto. O do Chefe à Mesa surgiu porque eu comecei a pegar muito gosto de restaurante, gastronomia, e paralelo a isso eu sempre gostei muito de tirar foto. Então eu sempre compartilhava as fotos no meu Instagram pessoal e todo mundo já via, falava, opa, ó, ele foi num lugar legal, e vinha me perguntar, esse lugar é legal, não é? O que tem lá? E eu acabei vendo que, de alguma maneira, eu comecei a virar uma referência para essas pessoas. E naquela época, em 2015, não tinha muitas referências de bons lugares para se comer, né? Como a gente tem hoje. Eu sempre fui muito curioso, vamos falar assim, né? Eu sempre pesquisei os lugares mais incríveis que eu gostaria de ir um dia. Lá atrás o que tinha era algumas revistas, livros e poucas matérias na internet, né? E muito pouco conteúdo explorado no Instagram, que lá na época era só de foto, né? Não tinha nem vídeo naquela época. E aí eu postava as fotos no meu perfil pessoal e os amigos, né? Os familiares, quem me acompanhava por lá na época, sempre também muito curiosos, vinham perguntar pra mim como que era, né? As experiências nesses lugares. E aí todo mundo, na hora de sair ou buscar algum lugar para ir viajar, acabava me ligando e perguntando, e aí, Netão, o que eu faço, cara? Por onde eu vou? Quais são as melhores opções para mim? Claro, né? A base principal é Ribeirão, né? Onde eu moro, onde eu nasci e onde eu tinha as melhores dicas. As pessoas vinham me perguntar, eu vou sair com a minha namorada, vou sair com a minha mãe, com meu pai, e perguntava dicas de lugares que seriam interessantes para ir. E aí, como foi evoluindo essa ideia, eu também evoluí e resolvi criar um lugar específico para postar só as dicas de comida, né, de restaurantes. Foi aí que surgiu o do Chefe à Mesa. Eu lembro que em pouco tempo, muitas pessoas começaram a chegar e cada vez mais gostar das dicas, né? Eu resolvi criar um site também, né, que é um blog na época, onde eu comecei também a compartilhar um pouco mais das experiências como um todo, né? Não só uma foto breve como era o Instagram e o formato daquela época. Então eu comecei a contar um pouco mais sobre viagem, como conseguir as reservas em determinados lugares, meio que uma curadoria da época, né? Eu pensava que talvez o público que eu fosse atingir fosse ser mais os amigos, né? Os amigos dos amigos. E aí na época o blog, né? O site, ele começou a também tomar uma proporção grande, cara. Eu lancei algumas matérias além, né? De viagens, experiências, como se fosse em ranking na época, né? De melhores sorveterias, melhores hamburguerias. E por eu ser curioso, como eu falei, eu sempre acompanhei muito o Google Analytics. Então eu comecei a ver, cara, que tinha às vezes mais de 100 pessoas, 200 pessoas ao mesmo tempo lá atrás, em 2015. Isso pra mim era uma loucura, né? Eu falei, caramba, cara, acabei de formar, fiz administração de empresas
E eu vi que talvez aí poderia ser um começo de algo muito grande. Eu percebi que o do Chefe à Mesa, em algum momento ali, furou a bolha quando vários restaurantes começaram a dar o feedback depois das postagens. Na maioria das vezes eu conhecia os donos do restaurante, né? Então, depois de postar a foto, eu ia nos lugares de volta e o dono do restaurante falava: pô, Neto, cara, você não tem noção. Teve um monte de gente que veio, mostrou o celular e queria um prato igual ao seu, cara. Eu falei: caraca, que loucura. Na época, ninguém pagava nada, era tudo do bolso, investimento próprio. Na verdade, era um hobby que eu gostava muito e, com certeza, como até hoje, eu invisto muito nisso. O gancho era aproveitar que eu já ia nesses restaurantes e registrava de alguma maneira para poder contar um pouquinho mais para vocês e estar cada vez mais conectado. Sou da época que não existia nem stories, nem vídeos. Reels nem se fala, então eram as fotos e só. Na verdade, eu até enxergava o Instagram como um gancho para poder levar para o site, né, para o blog. Porque como ali a gente tem uma quantidade de caracteres baixa, né, que pode escrever, no blog sim, tinha um conteúdo mais aprofundado de cada lugar. E aí não demorou muito tempo para poder surgir as primeiras parcerias, as primeiras marcas, né, vindo atrás do Chefe à Mesa para poder estar ali presente de alguma maneira. Esses 10 anos tiveram vários patrocinadores, né, das empresas tanto de Ribeirão quanto de fora, quanto até empresas internacionais que procuraram do Chefe à Mesa porque gostavam do conteúdo de alguma maneira e queriam estar ali presentes também com o conteúdo. Galera, hoje a gente vai almoçar num lugar super diferente, que é o restaurante do Máximo Bottura, já reconhecido 3 vezes como restaurante melhor do ano de 2016 a de 2018. 3 estrelas Michelin, episódio do Netflix, Chef's Table, então vamos lá. E o hábito de consumo das pessoas do Instagram foi mudando com o passar do tempo e os próprios donos dos restaurantes começaram a ver que era uma grande oportunidade para atrair novos clientes ali nessas indicações. E as indicações nunca foram sobre o lugar, e sim o que aquela experiência poderia trazer para quem acompanha a página. E o mais interessante com essa escolha dos restaurantes é que muitos dos lugares, às vezes nem dá nada para ele, às vezes é uma portinha escondida em algum lugar e quando você entra, você é transportado para um lugar ali que traz uma experiência incrível. E o que motivou tudo isso, né? Aliás, eu até peço desculpas aí, porque para mim estar aqui no YouTube já é muito difícil, né? Eu nunca apareci muito, né? Por mais que o do Chefe à Mesa sempre chegou em muita gente, eu nunca apareci muito por trás dos pratos, né? Era mais os pratos. E o que eu percebi? Que lá atrás tinha uma dificuldade que tinha pouco conteúdo e agora tem muito conteúdo, mas muitos deles são sem filtro. E os meus amigos lá de trás que me motivaram a começar o do Chefe à Mesa começaram a me acionar cada vez mais e o Instagram, como a gente já sabe, tem algumas limitações. E eu penso que o canal no YouTube é o melhor lugar para poder trazer bastidores das gravações, as viagens que eu nunca postei porque o Instagram foi ficando muito de Ribeirão e um pouco mais da experiência completa. Então, o que vocês podem esperar aqui do canal do YouTube? É um lugar onde eu vou compartilhar mais o meu dia a dia, dos bastidores, das viagens e opiniões sinceras aí com todos os lugares que eu estiver indo por aí. E se você chegou até aqui, já sabe um pouquinho mais da história de como tudo começou e já sabe para onde a gente está indo, deixa aqui sua sugestão para saber um pouquinho mais do que vocês buscam e o que vocês querem ver por aqui. E já aproveita, né? Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, deixa no comentário aqui o que vocês acharam no vídeo. Eu tô indo nessa porque eu já tô atrasado, tô indo num lugar aí super especial para gravar conteúdo para vocês que logo tá por aqui, porque vocês já sabem, galera. Boas experiências merecem ser compartilhadas. Até o próximo episódio.